Olá, que Deus abençoe, que Deus te ilumine o seu lar, a sua casa, a sua família. Aqui quem fala é o pastor Osnado, da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui de Cidelândia. Eu quero deixar uma forte mensagem para a sua vida. Eu quero convidar você a viver essa fé, porque estamos aqui para aprender uns com os outros. É como sempre eu falo, às vezes a religião, às vezes os estudos, em vez de nos aproximar de Deus, nos distanciam mais e mais. Quantas pessoas que têm conhecimento bíblico, que têm conhecimento em teologia, faculdade, mas isso não é muito necessário. O que é mais necessário para a nossa vida, o que mais nós necessitamos é de viver realmente cada coisa que nós aprendemos da parte de Deus. Às vezes, com muito conhecimento, o ser humano se distancia de Deus. Mas é necessário fazer como o profeta Jeremias, é necessário descer à casa do oleiro, é necessário ter um começo ali realmente voltado com o coração para viver a palavra do nosso Deus. Eu quero deixar uma mensagem que fala lá em Mateus capítulo 9. Eu quero refletir junto com você sobre essa mensagem. Eu vou explicar um pouco. Jesus estava em uma certa casa e de repente começou a vir pessoas, publicanos, pecadores, e se assentar junto com o mestre Jesus ali na mesa, justamente para adquirir conhecimento, justamente pessoas que de repente estavam cansadas de sofrer, estavam querendo viver uma nova história, um novo recomeço de vida. Pessoas que diante da sociedade eram consideradas como pessoas pecadoras, injustas. E quando essas pessoas começaram a se aproximar, a Bíblia fala que os fariseus, que eram os doutores da lei, os fariseus, que eram pessoas religiosas, começaram a se escandalizar, começaram a criticar, até do próprio Jesus, dizendo: Senhor, por que essas pessoas sentam contigo? Por que os pecadores vêm e se assentam, se unem aí, junto com os teus discípulos, e você não reclama nada? Então Jesus, ele respondeu, veja só, lá em Mateus capítulo 9, Jesus falou, veja só: mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando é que a pessoa vai ao hospital? Quando a pessoa está doente, está precisando de remédio, ela está precisando do alívio da dor. Então ela procura o médico. Então, com certeza, essas pessoas precisavam de um alívio, sabe? Queriam pôr um ponto final na dor, no sofrimento da vida delas. E os religiosos, que não sabiam o que aquelas pessoas se passavam, começaram já a criticar, a jogar pedradas, a acusar, a condenar aquelas pessoas. E Jesus com certeza sabia da dor e do sofrimento de cada uma delas. Por isso o próprio Jesus defendeu e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, muitas das vezes, aquele que já está na igreja há muito tempo, muitas vezes aquele que não sabe, já tem suas necessidades supridas, muitas das vezes ele deixa de orar, muitas das vezes ele deixa de procurar o Mestre Jesus, porque a vida dele já está restaurada, sabe? A saúde dele espiritual
já está restaurada. Ele já não sente essa, sabe, já não sente a necessidade dentro de si de buscar Deus. E às vezes aqueles que buscam, eles passam a criticar. Então veja só, Jesus disse ainda mais, ó: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja só, Jesus foi bem claro para eles. Jesus falou: olha, vão e aprendam. Eu quero que vocês aprendam o que significa misericórdia quero e não holocausto. Será se você já aprendeu o que significa isso? Jesus falou: eu quero que vocês aprendam o que significa misericórdia quero e não holocausto. O que é misericórdia para você? Misericórdia, o significado dessa palavra pode ser também compaixão, piedade. Isso é misericórdia. Mas eu quero refletir em cima disso, porque muitas das vezes nós não paramos para pensar o que significa misericórdia nos dias de hoje, nos dias atuais. Aquelas pessoas precisavam de misericórdia. Jesus teve misericórdia delas, mas e os fariseus? Aqueles que eram para acolher, aqueles que eram para abraçar, aqueles que eram para ajudar, o que eles fizeram? Eles lançaram pedras, eles criticaram, eles acusaram, eles condenaram aquelas pessoas sem saber o momento, a situação, sem saber o sentimento que essas pessoas estavam se passando. Então, nos dias de hoje também é assim. Você pode analisar e ver que quando pessoas elas mostram suas fraquezas, há pessoas que quando elas mostram a sua dificuldade, há mais pessoas para verificar onde foi que ela errou, há mais pessoas para dizer aonde ela caiu, aonde ela pecou, sabe, do que pessoas para ajudar. É assim, nos dias que nós vivemos, é assim. Hoje em dia, você já não pode mais ser sincero diante de qualquer pessoa. Às vezes nem na igreja você pode contar a sua dor para alguém, porque em vez dela procurar uma solução, em vez dela procurar uma saída para você, pelo contrário, ela vai te condenar, ela vai te acusar, ela vai, sabe, te criticar, ela vai te tacar pedradas, ela vai aumentar mais ainda a tua dor, o teu sofrimento, e você vai, sabe, sentir uma pessoa, sabe, desprezada, uma pessoa fracassada. Mas lembre-se que diante de Deus, nós temos que ser sinceros. Essas pessoas foram sinceras, se aproximaram de Jesus, elas reconheciam o seu erro, o seu pecado, e elas precisavam de uma saída. Por isso que elas procuraram ali o médico dos médicos, que foi o Senhor Jesus. Mas também ali ao lado também tinha acusadores, tinham pessoas que a finalidade, o propósito que era para elas terem no coração era de ajudar. Os fariseus, o trabalho deles era para ser isso. Assim como é o nosso trabalho de estar aqui para ajudar você, assim como é o trabalho de obreiro, assim como o trabalho dos irmãos, do povo evangélico, do povo cristão em geral, o trabalho deles é ajudar, é socorrer, é viver a fé, é viver o amor, é viver a misericórdia. Isso é o que nós temos que entender. Nós temos que viver o verdadeiro amor. Nos dias atuais, isso tem sido mais
escasso. Isso tem sido mais difícil do que antes, do que naquela época. Naquela época tinha Jesus, tinha os discípulos, tinha outras pessoas, como nós demos o exemplo esses dias, de pessoas, por exemplo, o bom samaritano era uma pessoa que não era nem para acolher aquele homem que foi roubado, espancado. Era uma pessoa que não tinha nem essa finalidade. Mas ele foi lá, ajudou, tratou, curou daquele que estava doente. Falamos também da mulher, da Raabe, uma mulher que era conhecida como prostituta, mas ela acolheu os homens de Deus. E daquela cidade, a única que escapou foi ela, foi os homens de Deus que estavam na cidade, e também a sua família, ou seja, ela teve misericórdia. Uma pessoa que não conhecia a religião, uma pessoa que não conhecia a palavra, mas ela viveu a palavra, ela viveu a fé. Então é o que eu quero explicar para você. Não adianta nós termos muito conhecimento da Bíblia se nós não viermos a viver esse amor. Jesus alertou: nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Então é necessário nós voltarmos à essência, nós voltarmos ao amor, amar ao nosso próximo. Porque Jesus disse que se nós não amarmos ao nosso próximo, como poderemos amar a Deus? Então reflita sobre essa mensagem. Eu creio que Deus, assim como falou comigo, Ele vai falar muito mais com você. Você vai aprender muito mais de Deus, até mesmo do que de mim, porque Deus é quem tem todo o conhecimento. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado no YouTube, nas redes sociais, no WhatsApp. Fique na paz, que Deus abençoe. Um abraço para todo o povo da Igreja Mundial do Poder de Deus, dos irmãos, de todos, independentemente de religião. Que Deus abençoe a vocês. Um forte abraço. Fique na paz e até mais, em nome de Jesus Cristo.